Mário Figueiredo, aqui o José Mourinho até a dizer que tinha preparado uma resposta provocadora para os jornalistas, ele que não tem respondido às questões dos meios de comunicação social sem ser as da BTV. Portanto, aqui a minha questão é se compras a justificação de José Mourinho. Não, o José Mourinho acho que esteve bem, limpou-se bem, acho que sim, acho que fez bem. Percebo a justificação que ele dá, em termos profissionais. Percebo que quisesse antecipar, percebo também que tenha tido a tal tentação da resposta meio provocadora, como ele próprio diz, mas a verdade é que parece que José Mourinho acompanha o nosso programa e percebeu que, quando eu te disse que provavelmente havia se calhar órgãos de comunicação social, nomeadamente os da Mídia Livre, que fazem as perguntas incómodas, que se calhar não tinham direito à pergunta, até teve direito a 2 perguntas e, portanto, isso ficou logo claro. Porque na última conferência de imprensa, sim, já não tinha o Pedro Neves de Sousa não colocou nenhuma questão. E, portanto, nota-se que José Mourinho também já percebeu que isto também vai andando aqui ao sabor também daquilo que é corrente. A justificação eu percebo, mais cedo, por aquilo tudo que ele disse, a tal reunião é que mete um pouco mais de confusão. A reunião que vai haver a seguir. Ou seja, repara, se os jogadores vão partir mais cedo para Braga, se vão chegar mais cedo ao hotel, normalmente o problema de um estágio é manter os jogadores ocupados, ou seja, a seguir ao jantar, criares ali um período e aí normalmente o período da reunião será sempre ali a seguir ao jantar para depois os jogadores recolherem aos quartos e então depois iniciarem o seu processo de descanso. E, portanto, cada um, à sua maneira, vai fazendo aquilo que quer. Aquilo que me parece a mim é que fazer uma reunião, seja, não sei se é com os jogadores ou se é com o Mário Branco e com o Rui Costa, haver mercado, numa altura destas parece-me mais estranho. Parece-me estranho porque o jogo com o Braga é determinante para aquilo que pode ser o Benfica, o novo Benfica ou o Benfica de janeiro, as contratações. Para o Benfica, se perder em Braga, arrisca-se a ficar a 2 dígitos do Futebol Clube do Porto, que é o líder. Exatamente, 2 dígitos. E aí começa a ser uma miragem, a possibilidade de ganhar o campeonato começa a ser uma miragem. Portanto, essa reunião parece-me assim um bocado estranha, mas pronto, admito que sim, que haja outros assuntos que possam ser tratados, mas acho que o José Mourinho esteve muito bem. Falou, também houve aqui a altura em que questionou a possibilidade, bom, ou fazia a esta hora, ou então tinha que falar à BTV, portanto falou a esta hora, é sempre mais útil que o José Mourinho fale e que esteja sujeito às perguntas, do que falar à BTV, onde só responde às questões que lhe interessam ou às questões que são combinadas. Mas, Mário, parece que há muitas oscilações naquilo que diz respeito à comunicação do Benfica. Às vezes até deixa os jornalistas colocarem 2 questões, algumas vezes contam o número de perguntas que são feitas, outras vezes nem sequer há conferência de imprensa. Portanto, hoje... a conferência de imprensa vai variando consoante também os resultados do Benfica? Consoante o momento e consoante os jogos que aí vêm. Repara, é muito determinante o momento e aquilo que aí vem, o futuro próximo. Ou seja, repara, Frederico Varandas tem as declarações que tem a seguir a Guimarães porquê? Porque ganhou 4-1, respira de alívio e então descarregou aquela semana depois do jogo de Santa Clara nos Açores, que há aquele penalti. Este jogo com o Braga não permite grandes validades, ou seja, é um jogo extremamente difícil, o José Mourinho diz que é um jogo difícil para as 2 equipas, mas é um jogo que é mais importante para o Benfica do que é para o Braga. E atenção, o Braga empata em Alvalade, o Braga faz uma grande exibição no Estádio do Dragão, perde, mas faz uma grande exibição. E, portanto, há aqui essa preocupação de não tentar passar esta fase, ou seja, não se excederem em críticas, a excederem coisas, porque o que é que vai acontecer? É que se o Benfica se tem o azar de tropeçar ou de não ganhar, a ficar a 2 dígitos do Futebol Clube do Porto, cria aqui um problema que o título começa a ser uma miragem e, portanto, aí a crítica começa a ganhar uma intensidade diferente. Mário, também nesta declaração de José Mourinho, no início da conferência falou logo de imediato sobre Otamendi e sobre o mercado do capitão do Benfica. Mas aqui, quando diz que os jogadores tiveram direito ao 24 e ao 25, até para uma questão emocional, para estarem bem psicologicamente, foi uma mensagem para os jornalistas naquilo que diz respeito a Otamendi ter viajado até a Argentina, ter feito esta viagem transatlântica? Ou não te parece que tenha sido diretamente... Eu acho que esta viagem do Otamendi para a Argentina... eu não sei se tu já viste alguma vez um contrato de um jogador. Um contrato de um jogador tem cláusulas que nunca mais acabam. É um monte de folhas com cláusulas, com viagens que são pagas até pelo clube, pode ser 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, viagens à família, viagens em determinadas alturas, e tudo isso aparece no contrato. Eu não sei se o Otamendi e começa a achar que tem, efetivamente, contrato para
na altura do Natal, vai passar à Argentina. Eu fui crítico em relação ao Otamendi ir para a Argentina, agora passar o Natal. Não fui tão crítico quanto foi o ano passado, também fui crítico, obviamente, mas porque foi 2 viagens seguidas. Mas, por exemplo, os 15 anos da filha, que é uma idade quando as meninas se tornam mulheres, uma idade... Uma data muito simbólica para os argentinos, na América do Sul, com uma particularidade. Os amigos da menina provavelmente estavam na Argentina e, portanto, fazia sentido que o pai se deslocasse lá. Neste Natal, eu acho que fazia mais sentido, e repara, se Otamendi vai num voo particular, mais depressa pagava a viagem da família para cá e a família ficava cá, porque não estamos a falar não há um problema de dinheiro. Portanto, isso podia ser resolvido. Sendo ele o atleta de alta competição, sendo ele o provento da família, sendo ele um atleta com essa capacidade de alta competição e tão importante, acho que fazia mais sentido passar cá. Evitava uma viagem longa, tem 37 anos, vai fazer 38, a idade, o jet lag, tudo isto pode ter influência. Claro que vamos ver depois no jogo com o Braga essa influência e se a viagem fez bem ou não. A verdade é que eu acho que Otamendi, quem faz tatuagens mundial à vez, quem dá o peito às balas, quem dá o corpo ao manifesto, como ele dá, efetivamente, pelo Benfica, tinha-lhe ficado bem ter ficado cá, que era um sinal importante. Olha, para este ano e também não tinha ido, certamente. É verdade. Mário Figueiredo, vamos continuar a avançar nestas declarações de José Mourinho. Foram ditas, de facto, muitas coisas, mas deixa-me deixar esta nota, porque quando fala do Natal e do dia 24 e 25, de que iria ser bom para os jogadores, não houve, mais uma vez, qualquer questão para o treinador do Benfica e voltou a falar do assunto sem sequer ser questionado sobre isso.